Olá, meus alunos, mais uma vez aqui o professor Alisson Santos, falar sobre geografia, certo? E nosso tema de hoje é regionalização do Brasil, tá? Então, para a gente entender melhor o que significa regionalizar, tá, o Brasil, a gente precisa entender o que é a regionalização. Para que serve a regionalização? Então, regionalizar é dividir o território conforme características, conforme critérios, certo? E esses critérios quais são? Pode ser critérios econômicos, critérios culturais, critérios naturais, critérios políticos, geográficos, limites de estados ou municípios, certo? Ou um conjunto desses critérios, tá? Então, a necessidade de regionalização vai de acordo com a pessoa ou instituição em que faz a regionalização. O IBGE, por exemplo, ele apresenta uma regionalização do Brasil. Nós temos aqui, por exemplo, e divide o Brasil em 5 grandes regiões. A região norte, que é representada por essa verde aqui, olha. A região nordeste, essa azul. Região centro-oeste, essa parte aqui laranja. A região sudeste, a vermelha. E essa daqui, olha, para finalizar, a região sul. Esses limites, essa regionalização que o Brasil, que o IBGE apresenta para o Brasil, ele está relacionado aos limites dos estados. Percebam que em nenhum momento um mesmo estado participa de 2 regiões. Por que isso? Porque o IBGE considerou os limites dos estados, certo? Isso facilitando o controle administrativo, isso facilitando também as questões de divisão de recursos financeiros, que o governo federal, por exemplo, atribui para cada região ou para cada estado brasileiro, ok? Pois bem, o próximo mapa, né, que nós vamos ter aqui é a regionalização dos complexos regionais ou geoeconômica. Veja só aqui, olha, complexos regionais ou geoeconômica, do Pedro Pichas, tá? Ele divide o Brasil em apenas 3 regiões, tá? Então, ele coloca essa parte verde como a região Amazônia, a parte azul como a região nordeste, daquela legenda, olha, e a parte amarela como a região centro-sul. E como o próprio nome diz, ele apresenta essas características aqui como as regiões econômicas, esses complexos regionais do ponto de vista econômico. Nós temos, por exemplo, na Amazônia, uma atividade extrativista muito grande. Então ele apresenta toda essa região aqui, esse complexo regional, tá? Como esse extrativismo natural, que pode ser vegetal, pode ser do ponto de vista animal ou mineral, certo? Vale destacar também a Zona Franca de Manaus, né? Do ponto de vista econômico lá, que é apresentado a essa grande região, segundo o Pedro Pinchas, né, complexos regionais, chamado de Amazônia. Já no Nordeste, essa região aqui azulada, né, nós temos aqui uma população ainda carente, certo? De questões econômicas, né? A falta hídrica que favorece essa pouca economia, mas temos também um grande forte, tá? Segundo Pedro Pinchas, em relação à questão turística, certo? Então é um fator econômico muito forte essa região aqui, esse complexo regional chamado Nordeste. E para finalizar esse complexo regional aqui, ó, Centro-Sul, que pega o centro do Brasil e o sul do Brasil, é um complexo regional com grande força política. Afinal de contas, nós temos aqui, olha, Brasília compondo essa grande região, tá? Grandes metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, tá? Um desenvolvimento econômico, tecnológico muito forte. Porém, nós também temos grandes violências, grande falta de moradia, entre outras questões relacionadas a esse complexo regionais. Próximo mapa que nós vamos ver aqui é a regionalização segundo Milton Santos. É essa daqui, olha. Segundo Milton Santos. Diferente de Pedro Pichas, ele já apresenta Milton Santos e a Maria Laura Silveira. Tá? Ele já apresenta para a gente um contorno dos estados, ou seja, ele obedece os limites dos estados. Só que ele divide o Brasil não em 5, como o IBGE apresenta, mas divide o Brasil em 4 Brasis. Divide o Brasil em Amazônia, tá? Tá aqui a Amazônia. Divide o Brasil em Nordeste,
certo? Essa parte do Nordeste. O Nordeste fica exatamente igual como é com o IBGE. Essa parte amarela aqui, olha, é o Centro-Oeste. Percebam que o Tocantins ele fazia parte do Norte, segundo o IBGE, mas segundo o Milton Santos, ele faz parte do Centro-Oeste. E divide na região concentrada, que essa região aqui, olha, todo em vermelho, ó, certo? A região concentrada, que seria, para o IBGE, a região sul e a região sudeste. Tá ok? Então vamos lá. Ó. Nessas regiões, os critérios que Milton Santos utiliza são critérios de desenvolvimento tecnológico. E dentro desse desenvolvimento tecnológico, as questões de urbanização, do empenho da ciência para a agricultura ou para a indústria, certo? A ferrovia, os centros de pesquisa, onde estão localizados os centros de pesquisa, e a ação humana em relação à natureza, certo? Então, aqui a gente fica com mais uma aula. Nós tivemos aqui, de forma resumão mesmo, sobre a regionalização do Brasil, certo? E os modelos de regionalização do Brasil. Eu apresentei para vocês aqui apenas 3 modelos de regionalização. A do IBGE, que é a oficial do Brasil, né? A de Pedro Pinchas, tá? Que é a geoeconômica, e também aqui a de Milton Santos com os 4 Brasis. Grande abraço, tchau, estudem bastante, professor Alisson. Tchau, tchau.